Fala, galera de Curitiba! A gente vai fazer 2 eventos ao vivo aí no Sesc da Esquina. Então, ó, presta atenção. No dia 1º de agosto, que é uma sexta-feira, e o dia 2 de agosto, que é um sábado, a gente vai fazer Caso Bizarro ao vivo no teatro. E aí, o link, né, pra você poder comprar os ingressos, tá aqui na descrição do post. E vai ter Chico Felice, vai ter Thiago Pesanetti, vai ter Fi Bortolotto. Eu tô muito ansiosa, nós estamos muito ansiosos pra esse momento. Eu tô muito feliz de estar fazendo esse teatro de novo. E ó, a galera de São Paulo, fica de olho que em agosto ainda vai ter mais 2 sessões aqui em São Paulo. Então, gente, eu tô muito animada. As informações vão estar nas redes sociais, Caso_Bizarro no Instagram, ou então no meu Instagram, que é ma_b. Gente, Curitiba já esgotou, socorro. Então, ó, seguinte, hoje às 11h30 da manhã, vou liberar os links para poder comprar os ingressos aqui de São Paulo. Então, ó, 11h30 da manhã, corre para as redes sociais, ma_b e Caso_Bizarro, que os links vão estar lá. E ó, abrindo aqui um pouquinho para vocês, e tudo isso é muito independente, né? A primeira vez que eu fiz o teatro ao vivo em São Paulo foi com patrocínio, tinha marcas, né, envolvidas. Então, desta vez, eu tô fazendo tudo independente. Então, eu tô contratando tudo, indo atrás de tudo. E é um processo muito complicado, assim. E eu tô feliz de estar conseguindo sair do eixo, sabe? Só Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Apesar que eu ainda não fiz no Rio, quero fazer. E tô começando a falar com alguns lugares. Então, assim, tô falando com Pernambuco, tô falando com Rio Grande do Norte. Eu gostaria muito de levar o Caso Bizarro ao vivo em vários lugares, na verdade, no Brasil todo. Então, se você souber aí de parcerias, Sesc de outras regiões, eu quero dizer que a gente tá de portas abertas. Porque, enfim, acho que é um produto muito legal. E é uma forma da gente conhecer vocês de perto, de vocês assistirem um episódio ao vivo, né? Então, só pra deixar claro, ele vai ser meio diferente do que rolou no ano passado. No ano passado, a gente gravou um episódio, né? E deixou ele por aí. E dessa vez, não. A gente não vai gravar. Vai ser realmente um evento ao vivo, que é pra quem estiver lá participar e acompanhar. E vai acabar ali. Então, é isso, gente. Tô muito animada pra esse novo momento. Estou aberta a parcerias e bora começar o episódio. Uma mulher é encontrada morta. A princípio, parece um trágico acidente. Mas a sua mãe começa a ter sonhos estranhos que são bem reais. Sonhos nos quais a sua filha fala. O fantasma da Elva Zona Richter aparece para contar quem a matou. E o tribunal resolve escutá-la. Elva Zona Richter nasceu no condado de Greenbrier, na Virgínia Ocidental, em 1876. Nessa época, os Estados Unidos ainda estavam em reconstrução depois da Guerra Civil e estava tentando encontrar alguma forma de existir fora do caos. A Guerra Civil Americana, né, também conhecida por Guerra de Secessão, aconteceu entre 1861 e 1865, entre União e Confederados. Então, os Estados Unidos se dividiu basicamente entre Norte e Sul. União eram os estados do Norte e os Confederados eram 11 estados do Sul. E a briga principal era a disputa em relação à expansão da escravidão. A economia do Sul dependia da agricultura e trabalho escravo, e a do Norte era mais industrializada e abolicionista. O estado da Virgínia decidiu abandonar a União e se juntar com os Confederados. Só que os condados do Oeste, né, do estado da Virgínia, disseram não. Eles viviam nas montanhas, dependiam menos da escravidão, eles não queriam lutar por ela. Então eles romperam e criaram um governo próprio. Então é como se, né, você tem um estado e aí algumas cidades daquele estado meio que decidiram não seguir mais com eles. No meio desse cenário, no meio da Guerra Civil, em 1863, que nasceu a Virgínia Ocidental, que é um novo estado que se juntou à União. Foi um estado que foi criado em plena guerra, né? E ele rejeitava o passado confederado. E isso que eu tô falando, gente, é um grande resumo, tá? E nesse grande resumo, os confederados perderam, a guerra vitimou mais de 700 mil pessoas e o Sul foi devastado. E a escravidão foi abolida com a ratificação da 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. Tudo isso para contar que em 1876, quando a Elva nasceu, a Virgínia Ocidental só tinha 13 anos.
E o condado de Greenbrier era uma vila rural ultraconservadora nesse estado recém-criado. Um local em que todo mundo se conhecia e nada de novo acontecia. Jacob Hedges Hister era um fazendeiro tímido, ele era casado com a Mary Jane Hister desde 1870. E juntos eles tiveram 8 filhos, 7 homens e uma linda garotinha chamada Elva. E a Mary Jane, né, a mãe, ela era extremamente religiosa e uma dessas mulheres moldadas pela dureza. A Elva era uma jovem bonita, ela tinha cabelos pretos e olhos lindíssimos. Ela era inteligente, curiosa e conhecida pela sua doçura. E a família era uma família batista, bem humilde, com um forte senso de honra e valores tradicionais. E todos eles viviam na zona rural. A Elva era bastante popular com os homens e ela teve alguns crushes, assim. Em 1895, aos 19 anos de idade, ela se envolveu com um homem chamado George Wooldridge e ela ficou grávida. E foi um grande escândalo na época, né? Porque era um filho fora do casamento. E vale lembrar que a gente tá falando de 1895, então assim, super antigo. Quando o bebê nasceu, ele foi entregue para uma família. Porque a Elva, ela não queria ser mãe e ela não cedeu à pressão familiar de se casar com o George. Ela também não queria casar com o George, foi meio que assim, eles não planejaram. E aí ela falou, eu vou doar a criança, não vou casar com o George, vou ficar solteira e é isso. E eles nunca mais falaram e deu tudo certo. E aí quando o bebê nasceu, ele foi entregue para uma família. Por quê? Porque a Elva, ela não queria ser mãe, meio que eles não… Eles só transaram, eles não queriam, eles não estavam querendo ser uma família, não estava planejando nem nada. A família pressionou para que ela se casasse e fosse mãe e tudo mais, mas assim, não era o que ela queria. Ela não queria se casar com o George, ela não cedeu à pressão. E ela achou que o melhor a fazer era doar a criança para alguma família que quisesse um filho e tal. Então foi isso que ela fez, essa decisão que ela tomou. E depois disso, ela nunca mais conversou com o George, eles nunca mais falaram. Até que um dia, um homem chamado Albert Carr se interessou pela Elva. E a família ficou muito feliz, porque ele era um bom partido e tal, mas ela rejeitou ele também. Ela queria ficar com quem ela quisesse, sabe? Ela era dona do seu destino e talvez tivesse uma personalidade forte demais pra época, sabe? Isso era muito mal visto, assim, de certa forma. As pessoas gostavam dela, mas achavam um absurdo. Ela queria escolher o homem que vai casar, ela não deitar pra pressão da sociedade, enfim. Mas ela queria isso, ela queria conhecer alguém e se casar, mas que isso fosse uma escolha dela. Então, num lugar super conservador, ela deixava claro que ela não ia ser moldada pela sociedade. A Elva trabalhava na casa de um agricultor chamado James Cruikshanks. Em 1896, chegou um forasteiro no condado, o Erasmus Stribling Trout Shue. Ele foi se adaptando ao condado e tal, e o apelido dele ficou Shue, que era o último sobrenome dele. O Shue era um homem alto, forte, bastante educado. Ele era ferreiro, principalmente. Ele logo se mostrou valioso, trocando e consertando ferraduras, entre outros trabalhos ali que apareciam. E ele foi contratado na forja do James, o agricultor, que é esse mesmo lugar aí que a Elva trabalhava. Então foi lá que ele e a Elva se conheceram. Em um belo dia, a Elva foi levar o cavalo da família para poder receber a ferradura, então eles se viram e se apaixonaram. Isso tudo é muito especulativo, baseado em evidências, né, históricas e relatos orais da época. Então, assim, ninguém sabe exatamente como eles se conheceram, mas acreditam que tenha sido dessa forma, ela levando o cavalo, e eles se olharam, se apaixonaram, enfim. Fato é que eles ficaram completamente perdidos um pelo outro. Foi rápido, foi avassalador e foi tão forte que apenas 3 semanas depois eles se casaram. No dia 15 de outubro de 1896, o jornal Greenbrier Independent anunciou um grande churrasco para o dia 24. Era um churrasco que ia ter comida para 5.000 pessoas e discursos de políticos republicanos e democratas. Ia meio que ser uma eleição ali, sabe? Então, era assim que funcionava nessa época. Fazer um grande churrasco, no meio uma galera ali subindo no palco falando, eu vou fazer isso, enfim. Aí nessa mesma edição do jornal, o jornal incentivava as moças a arrumarem maridos, porque era o ano bissexto. Não sei o que isso significa, mas aparentemente era alguma coisa importante aí arrumar marido no ano bissexto. E aí na edição de 22 de outubro desse mesmo jornal,
eles anunciaram o casamento do Shu e da Elsa Richter. Então, teria acontecido… Por isso que a gente tem a data do casamento e onde que aconteceu, né? Então, foi no dia 20 de outubro de 1896 e foi na casa paroquial da estação de Leesburg. No jornal dizia que ele tinha 29 anos, só que na verdade ele tinha 35, tá? Então, assim, já vou trazer esse grande spoiler, mas ele mentia a idade. E a Elva tinha 22. Inclusive, gente, esse anúncio do casamento no jornal pegou todo mundo de surpresa, porque assim, os vizinhos nem sabiam que eles estavam juntos. Como eu falei, foram 3 semanas, né? Alguns tinham visto e tudo mais. Rolava também, né, aquela coisa, porque como a Elva era uma mulher bonita, solteira, e de repente chega um forasteiro na cidade, né, ali no condado. Então já fica assim, nossa, olha o forasteiro, bonito. A gente tem aqui uma solteira bonita, sabe? Então fica aqueles papinhos, a galera… os boatos, mas não tinha nada certo, assim, de que eles estavam tendo uma relação. E a Mary, né, a Mary Jane, que é a mãe da Elsa, ela achava meio que assim, que era um cara que surgiu do nada, sabe? Que ele ficava falando umas palavras bonitas. Ela não foi com a cara dele, sabe? Ela não confiava nele. Só que a Elva, ela tava muito apaixonada. E assim, a mãe resolveu não intervir, porque de certa forma a filha era um pouco mal falada pelo fato de ainda não ter casado, ter tido um filho, né, fora do casamento, entregado o filho para adoção, então enfim. A mãe acabou ficando quieta e falou, beleza, vamos deixar acontecer. E, gente, é meio que normal, né? Por mais que eu esteja falando aqui, 3 semanas se casaram e tal, não é como se os casamentos não fossem rápidos naquela época. Eu acho que a questão aqui mais é porque ele era uma pessoa que tinha acabado de chegar na cidade, então ele era uma grande novidade. E aí foi muito rápido nesse sentido, sabe? Porque geralmente os casamentos são arranjados e tudo mais, mas sei lá… você cresceu com fulano, você estudou com ele, então a gente vai arranjar esse casamento aqui. Então, acho que teve essa camada aí de estranheza pelo fato de que era um cara que tinha acabado de chegar no condado. Enfim, a cerimônia foi simples. Quem casou foi um pregador metodista itinerante. E era o costume ali na época, então tinha um cara que ele meio que casava várias pessoas, ele ia nos lugares casando as pessoas, assim, por exemplo, ele ficava responsável por uns 10 condados ali da região, sabe? Então ele ficava, vai ter casamento aqui, daí ele ia, casamento aqui, ele ia, meio que era o costume ali na época. Eu tô falando assim porque eu não sei como é feito hoje, mas eu achei interessante, então quis trazer. Porque pode ser que, tipo assim, é normal, sei lá, a pessoa que vai realizar uma cerimônia, ela fica responsável pelas cerimônias da região, sabe? Pode ser uma coisa normal. Mas eu quis trazer aqui porque eu achei diver. O Shu, ele tava super animado pra casar. Não ia ter nenhum parente dele, porque os parentes dele moravam mais de 80 quilômetros dali, muito longe. Pra época era muito longe, né, gente? Você ia de cavalo, essas coisas, então não era muito fácil. E o pai da Elva também não tava, porque tava doente na época. Então, no casamento tava lá a mãe, o pregador, uma meia dúzia de vizinhos, e é isso. E daí, eles se mudaram para uma casa simples do lado da ferraria, né, onde ele trabalhava. E eles pareciam muito felizes, estava tudo certo, até que chegou o ano novo. O dia 23 de janeiro de 1897 parecia um dia comum ali em Greenbrier. O frio cortava as colinas, fazia fumacinha quando alguém falava. Andy Jones era um garoto de 11 anos que trabalhava ali na ferraria. Era de manhã e ele estava começando a varrer quando um homem loiro aparece no topo da colina com uma carroça e um cavalo. E esse homem é o Shu. E ele pede pro Andy ir até a casa dele, né, pra ver se a Elva precisava de alguma coisa. Porque fazia um tempo que ela tava meio doentinha, que ela não tava se sentindo muito bem. E aí o Andy caminha até a casa e bate na porta, mas ninguém atende. Ele tenta abrir a porta e percebe que ela tá entreaberta. A luz do dia entra pela janela e ele consegue ver tudo. Era a primeira vez que ele entrava naquela casa. À esquerda dele tinha uma mesa com uma toalha quadriculada e um bolo caseiro em cima. À direita tinha um fogão. E, gente, quando ele olhou pro chão, simplesmente estava a Elva lá, no chão, ao pé da escada. Os olhos arregalados, sem vida, a pele do rosto meio manchada e um leve brilho azulado. Ela tá deitada de costas, uma das mãos ao lado do corpo e a outra no abdômen. E o Andy sai correndo, gente. Ele sai correndo, ele desce a colina, né, correndo. Ele escorrega na neve, ele chega ofegante na ferraria. O Shu olha super assustado pra ele e aí o Andy grita: a sua esposa tá morta.
O Shu então corre para casa para ver a sua esposa. Enquanto isso, a Andy vai avisar o médico da cidade, o Dr. George Knapp, que corre até lá para ver o que aconteceu. Quando o médico chega, o Shu tá inconsolável, ele tá segurando o corpo da esposa, né, e chorando assim copiosamente. Nesse momento, o corpo dela tá em cima da cama e ela tá toda arrumada. Então o Shu chega em casa, ele tira ela de onde ela tava, coloca em cima da cama e ele veste, ele troca de roupa, assim, ele coloca uma outra roupa na própria esposa. E o doutor, né, o George, ele chega, né, tenta examinar ele e tal, só que assim, o Shu não deixa, ele se recusa a soltar a esposa, sabe? Ele faz um grande drama. E aí, diante da emoção do viúvo, o doutor meio que conclui os exames, assim, e registra a causa da morte como desmaio causado provavelmente por problemas cardíacos. Os termos que ele usa é eternal faint, que significaria, né, um desmaio eterno, enfim. E ele também usa o termo female trouble, que é tipo problemas femininos. Ele já tinha diagnosticado ela uma vez e tratado ela com problemas femininos. Gente, a gente tá falando do século XIX, né, que é quando se passa essa história. Então, essas expressões, female weakness, female trouble, era comum em registro médico, né? É basicamente um jeito genérico de homens falarem, né, sobre sintomas e situações que eles estão descrevendo ali com as mulheres, tipo cólica, menstruação, gravidez, TPM. Só que assim, eles não entendiam isso, né? Não se tinha. Eles não sabiam como falar sobre isso. E a gente discute muito até hoje sobre isso, né? Como esses sintomas e essas questões aconteceram com mulheres. Demorou muitos anos pra gente ter estudo sobre isso, pesquisa, de compreender mesmo, né, esses diagnósticos. Porque era isso, meio que como a maioria dos homens eram médicos, então eles não se importaram em ir atrás disso. Então, assim, era uma informação meio tirada das vozes da minha cabeça, era tudo muito genérico, sabe? Tipo assim, problemas femininos. Tá, que porra é essa? Então, não tava dizendo nada, assim, mas era ali a maneira que ele encontrou, porque o marido não deixou ela examinar. E aí tá. E aí o Dr. Knapp precisava enviar alguém pra avisar os pais da Elva, né, gente? Porque lembrando, a gente tá falando de um lugar aí rural, então as casas não eram tão próximas. Inclusive, os pais da Elva ficavam numa fazenda a 24 quilômetros dali. Então, assim, era muito longe, né? E eles não viam a filha desde o casamento. Eu sei que hoje 24 quilômetros a gente faz numa sentada, né? Vai lá, pega o carro e acabou. Mas assim, não era bem assim nessa época. A gente tá falando de condado, a gente tá falando de famílias humildes, entendeu? Então assim, eles tinham um cavalo, entendeu? Era uma coisa assim muito complexa. Mas aí 2 jovens, o Dick Watts e o Lewis Stewart, que eles eram amigos da família, eles se ofereceram para poder ir até a fazenda dos pais da Elva avisar. E quando Watts e Stewart chegaram na casa, que era assim, quase à noite, né? Então eles levaram horas, né, para chegar lá. Eles estavam assim quase congelados de frio, gente. Tá falando de janeiro, né? Janeiro é o pior mês nos Estados Unidos, assim, do inverno e tal. Então era muito frio, ainda mais naquela época que, enfim, né? Nem tinha os meios que a gente tem hoje, as tecnologias, a maneira, a estrutura, né, para poder aguentar esse frio. Então eles chegaram assim com muito frio. Eu até fico pensando no cavalo, né? O cavalo também devia estar com muito frio. E aí a Mary Jane, no início, ela recebeu os dois meio felizes, assim, né? Nossa, 2 amigos da família e tal. Mas logo ela mudou de expressão, porque ela percebeu que era alguma coisa séria. E aí eles perguntaram, né, onde estava o marido dela, aquela coisa toda, né? Ai, não pode contar a história pra mulher, não. Tem que ter um homem da casa. Mas enfim. Mas o marido dela não tava lá, e aí eles contaram então pra ela, com tristeza, que a filha dela tava morta. Que o doutor não sabia direito o que tinha acontecido, que quem tinha encontrado o corpo tinha sido o Andy Jones, né, o garotinho. E que a Elsa foi encontrada ali no chão, no pé da escada. E, gente, tava muito tarde, muito frio. A Mary Jane tava triste, porque ela não podia pedir pra eles dormirem assim em casa, porque a fazenda era pequena, né? Ela tinha 8 filhos. Nessa época, 7, porque a Elva já tinha saído da casa. Mas eles tinham só 2 quartos. Então, assim, um quarto ficava meio que ela, o marido, algumas crianças. No quarto, as outras crianças. Então, eles não tinham espaço pra poder abrigar, né?
Então ela tava meio desesperada, ela fez um café, tentou esquentar um pouco os dois. Agradeceu, né? E na verdade ela queria já sair e ir lá de madrugada mesmo. Mas eles convenceram ela de que era melhor esperar até o dia seguinte. Porque daí ela poderia chegar de charrete, né? O corpo da filha pra mãe ver lá e tal. E que eles poderiam fazer esses trâmites aí no dia seguinte. E aí a Mary Jane foi convencida, então ela se despediu, eles voltaram. E, nossa, assim, ela mal conseguiu dormir essa noite. Ela ficou destruída, porque a única menina dela, né, tinha falecido. E ela não via desde o casamento. E aí, no dia seguinte, né, no dia 24 de janeiro, era domingo, o corpo da Elsa foi levado, então, de charrete até a casa dos pais. O marido, né, o Shu, acompanhou o trajeto e ele ficou o tempo todo ao lado do caixão aberto. O velório aconteceu na casa da Mary Jane mesmo, né, da mãe. E uma coisa estranha é que o próprio Shu insistiu em vestir a esposa. Isso foi considerado inaceitável, assim, porque na época ali, né, segundo os costumes ali, era papel das mulheres da família vestirem a pessoa. Então, se, por exemplo, morresse alguém que não tivesse família, as mulheres do condado se juntavam e vestiam a pessoa. Mas, tipo, isso era sempre feito por mulheres, era uma tradição ali. Como eu disse, era uma família muito tradicional. Então, ela se sentiu muito desrespeitada quando ela chegou e viu que o corpo da filha dela já tinha sido trocado, já tinha, sabe, o Shu já tinha escolhido a roupa. Porque, de certa forma, esse ritual, né, de colocar a roupa também é uma despedida, né, pra família. Também faz parte aí desse processo, né. Ele escolheu, né, o Shu, ele escolheu um vestido escuro de gola alta e ele colocou um lenço, assim, no pescoço dela. O velório durou 2 dias e o Shu, muito estranho, assim. Ele controlava tudo, ele controlava a posição que o corpo ficava. Ele pegou, tipo, uma almofadinha, colocou embaixo da cabeça dela. Ele pegou um outro pano, colocou embaixo da cabeça dela, enfim. Ele não deixava ninguém chegar perto, ele chorava muito, ele gritava. Ele ficava falando com ela como se ela estivesse viva. Cara, era bem dramático, assim. E tudo bem, a gente sabe que cada pessoa, né, lida com o luto de alguma forma. Mas, tava esquisito, sabe? Tipo, as pessoas estavam achando aquilo lá meio estranho, assim. E ele ficava toda hora arrumando o lenço no pescoço, tirava o lenço, colocava o lenço, sabe? Era assim, esquisito. Então, alguns vizinhos notaram e, né, fizeram alguns comentários, alguns burburinhos e tal. E não só disso, mas alguns outros rumores também sobre ele já ter tido outra esposa antes. Começou a rolar umas fofoquinhas aí. E a Mary Jane, gente, ela não aceitava a morte da filha. Ela não entendia, né, aquele drama do marido lá. Ela tava super desconfortável com ele. Não sei, ela não comprava, sabe? Ela não confiava nesse homem. E sem contar que na noite anterior ela tinha dormido super cedo. Porque ela ficou muito destruída, assim, de tanto sofrer e tal, não sei o que. E ela, né, deitou e acabou sonhando com a filha. E a filha dizia a seguinte frase pra ela: "Pra tudo que você perde, você encontra algo". E era uma frase que a mãe dela costumava dizer pra ela quando ela era criança, tipo quando ela perdia alguma boneca, alguma coisa assim. Mas de certa forma, a Mary Jane se apegou, sabe? Ela falou: "Ai, acho que ela quis me dizer alguma coisa, acho que tem uma mensagem aí", sabe? Ficou uma coisa meio assim. E aí, 2 dias depois, né, como eu falei, o velório durou 2 dias, então no dia 25 de janeiro acontece um enterro. Antes de fechar o caixão, a Mary Jane tirou o pano que o Shu tinha, né, enfiado embaixo do pescoço da filha e entregou pra ele. E ele respondeu: "Mãe, fique com ele". E ela ficou assim: "Mãe? Tá louco? Nem sou sua mãe". Sabe, tipo assim, ela sentiu que ele tava ali fazendo um papel meio, tipo, como se eles tivessem uma grande relação, assim, sabe? Meio que tentando mostrar pros vizinhos que eles tinham uma relação legal. Gente, essa mulher tava desconfiada, né? Ela não ia aceitar nada desse homem. Muito menos um carinho. Bom, ela pediu então pro Shu entregar o anel de ouro que tinha sido da avó, né, da Zone. E Zone é a Elva Zone, que, né, era o apelido carinhoso que tinha ali na família. Então, em alguns momentos, se eu falar alguma coisa de Zone, significa ainda sobre a Elva, mas era o apelido carinhoso aí que a família se referia a ela. E aí o Shu falou: "Nossa, claro, não sei o que". Daí ele pôs a mão no bolso, assim. Gente, ele tirou um anel podre, tá? Era um anel podríssimo.
Não tinha nada a ver com o anel de ouro que a Zone, né, tinha usado no casamento pra se casar e tal, que era uma joia, né, da família. Que era como eu falei, era uma família pobre, mas tinha esse único anel aí que também não devia ser lá essas coisas, assim, de grana, mas era, assim, uma coisa da família, né? Então tinha esse valor sentimental também. E aí, a Mary olhou assim e falou: eu nunca vi esse anel, não é esse anel aí não. E aí o Shu ficou meio, né, transtornado, meio assim: oh meu Deus, não. Ai, a morte da Zune mexeu muito comigo, me deixou confuso. Então assim, gente, nunca mais tocou no assunto. Esse anel aí, ó, virou sei lá o quê. E ele continuava super dramático, fazendo gestos exagerados de dor, sabe? E assim, gente, é o que eu falei, né? A Mary Jane, ela não gostava dele. Só que assim, ela começou a pegar um ranço. E sabe quando você pega um ranço de alguém? Que tipo assim, sei lá, fulano salvou o mundo, descobriu a cura do câncer. Fez pra aparecer, né? Sabe, tipo assim, a pessoa faz a coisa mais, sei lá, mais significativa do mundo. E você encontra uma forma de falar mal dela, sabe? Porque você tem ranço da pessoa, porque você tem raiva, enfim. Então, pra mim, a forma como eu vejo essa relação aí da Mary Jane com o Shu é essa. Qualquer bosta que ele falar, e ele também não tava ajudando muito, né? Que tava enchendo o saco no velório, tirou o anel podre, ficou chamando ela de mãe e não tava ajudando. Mas mesmo que tivesse, ela não ia passar um pano pra ele, não. Ela ficou obcecada. E ela disse pra uma amiga durante o velório, né? Durante o enterro, na verdade, que um dia a verdade ia vir à tona. E que ela ia fazer a verdade vir à tona. Chegando em casa, a Mary Jane sentia muita raiva. Ela começou a pensar muito no genro. Lembrou de quando descobriu que ele tinha casado já tinha sido casado. E que ele tinha uma filha que morava com os avós, porque ele não conseguia cuidar. E ela tinha achado estranho, mas enfim, foi o que eu falei. Desde o início ela não gostou dele. Mas ela viu que a filha gostava, a filha estava encantada. Só que agora que a filha tinha morrido, ela ia voltar naquilo, né? Agora, porque assim, não fazia sentido essa morte, gente. No ano anterior, a filha dela teve uma criança, ela estava grávida, ela pariu. E no dia seguinte, ela estava varrendo a casa. Então ela era uma mulher forte, ela era uma mulher saudável. Ela não tinha nenhuma doença, sabe? Não tinha nada. Então, assim, como do nada ela tinha caído morta na escada, sabe? Tudo aquilo tava muito esquisito. E tinha também uma vizinha que era a senhora Dawkins. Ela era a vizinha ali da Mary Jane, né? Da casa deles. E ela comentou com o marido, porque assim, nos registros oficiais, né? Na certidão de óbito ali da Elva, constava que ela tinha morrido no parto. Parto de quê? Parto de quê? Gente, pelo amor de Deus, ela nem grávida tava, sabe? Tipo assim, que parto. Então, assim, super esquisito, né? E aí, a senhora Dawkins, que era essa vizinha aí da Mary Jane, né? Ela morava ali na região e tal, perto da casa deles. Ela comentou com o marido que, nossa, achou bem esquisito, sabe? E ela falou assim, nossa, mas por que tá parto, né? Será que ela tava grávida de novo? Aquela coisa toda. E aí, uns dias depois, a Mary Jane teve sonhos bem reveladores. Foram 4 noites seguidas tendo o mesmo sonho. A Elva aparecia numa forma de espectro pálido, assim, e sereno. E ela contava tudo. Que o Shu era controlador, era violento, que impedia ela de sair de casa. Que ele teria ficado furioso um certo dia, que ela não fez carne pro jantar. E eles começaram uma briga. E aí, durante a briga, ele estrangulou ela. Torceu o pescoço dela até quebrá-lo. E assim, a Mary Jane ficou apavorada, né? Porque foi um sonho muito vívido, sabe? Ela viu a filha dela chegar e contar sobre isso. E ela ficou desesperada. E ela achou que era importante procurar o promotor local e falar pra ele. O promotor era o John Alfred Preston. E ela contou tudinho, assim, gente. Ela contou dos sonhos, da angústia, da dor que a filha sentia. Falou sobre como o genro era estranho, que ele já tinha sido casado antes. Eu acho que, pelo que eu entendi, toda essa questão dele ter sido casado antes é que, aparentemente, uma das ex-esposas dele tinha morrido, sabe? Era uma coisa meio estranha, assim. Então, por isso que ela tocava bastante nesse assunto e que ela tinha achado isso esquisito, né?
E aí agora que a filha dela tinha morrido, achava mais esquisito ainda. E de início, o promotor, ele achou bem estranho. Porque, né, gente, imagina falar que o espírito da sua filha apareceu pra você e contou que você, na verdade, foi assassinado e não que você morreu, né? Tipo, de acidente ou, enfim, de morte natural. E, meu, quer dizer, o espírito de alguém tá acusando outra pessoa de crime, né? É esquisito, ainda mais um promotor, assim. Ele era muito cético, ele não acreditou na história. Só que teve uma coisa que chamou a atenção dele, porque como a Mary Jane contou tudo, né? Ela disse que a filha teria falado que o Shu quebrou entre a primeira e a segunda vértebra cervical e que a cabeça teria caído pra trás. E, gente, ele ficou super intrigado, né? Porque, assim, como que uma senhora super humilde, numa zona rural, naquela época ainda, sabe? Sabia os termos médicos, sabe? Tipo, termos técnicos, assim, da primeira e segunda vértebra cervical, sabe? Tipo assim, era uma parada que ele ficou meio intrigado, assim, isso mexeu com ele. Ele achou muito técnico os detalhes. E ele ficou tão intrigado que ele autorizou a exumação. E sim, gente, depois ele fez um pedido ali médico formal e rolou a exumação. Exumação é o ato de retirar um corpo já sepultado, como vocês sabem, e se retira da cova e tal. E isso pode ser feito por diversos motivos. Só que tem que seguir regras legais e sanitárias bem específicas. Pode ser tirado para realização de exames forenses, né, em caso de morte suspeita, ou reabertura de investigação, para identificação, para traslado, né? Às vezes a pessoa morreu no local, ou às vezes uma pessoa foi enterrada como indigente, e aí depois conseguiu descobrir, né, a família encontra tal, aí tem o traslado, quer dizer, exumar para tirar e levar até o cemitério da família, ou enfim, até a cova específica da família. E em casos criminais, para acontecer a exumação, ela precisa ser solicitada por uma autoridade, um juiz, um promotor. Então foi isso que aconteceu, né? Só que aparentemente não foi por conta da lenda, né? Quer dizer, o promotor, ele era bem cético, né? E ele achava que era importante investigar melhor. Eu não vou cair nesse papinho, tá? Eu tô aqui achando que ele quis ali se defender, que acho que faz sentido também, porque você não pode sair, né, exumando por causa de espírito, de coisas que as pessoas falam por aí, de rumor, né? Senão você não resolve nada. Eu acho que esse homem aqui, ele era o cético, mas ele meio bizarro, sabe? Meio cadeirudo. Que vocês mandam, eu sou bem cético, mas aí um dia eu vi. Então acho que pra mim ele era cético, mas ele tava ali, ó, com a pulguinha atrás da orelha. E ele queria resolver. E aí ele meteu aquela, tipo assim, olha, não tô acreditando nessa historinha aqui de espírito não, mas acho importante exumar pra poder investigar melhor. Sei. Bom, então no fim de fevereiro o corpo dela foi exumado, né, cerca de um mês depois da morte. E o Shu foi notificado, né, que isso ia ser feito, assim. Ele não tinha muito o que fazer. Ele até tentou protestar, mas assim, foda-se, sabe? Tipo, o promotor decidiu, era isso mesmo. O exame foi realizado numa escola rural ali próxima, que chamava Nickel Schoolhouse. E 3 médicos participaram da autópsia, incluindo o Dr. Knapp, né, o George Knapp, que tinha examinado ela, né? Porque, na real, ele não examinou, que a gente já sabe que o Shun não deixou. E aí o corpo, ele foi descrito nessa época como em um estado de preservação quase perfeito, por conta das baixas temperaturas, né? A gente tá falando do inverno, então realmente isso ajudou a conservar um pouco o corpo. Relatos de jornais da época, né, dão conta de que o plano era examinar o conteúdo do estômago em busca de um veneno. E como não tinha luva de borracha naquela época, os médicos usaram um ácido fênico, não sei como fala isso, para se proteger. Só que assim, eles quase destruíram as mãos dele lá. Então assim, é complicado. E a gente, de novo, gente, estamos aqui século XIX, né? Imagina você exumar, tipo assim, como que você vai tocar nisso, né? Então eles não tinha muita coisa para resolver ali. A medicina não era tão avançada, né, pra você fazer uma coisa dessa. Então, é complicado, assim. Acho que eu já falei aqui algumas vezes, né, daquele Medicina Macabra, da Dark Side,
que é muito interessante, porque ele mostra muito essa época, tipo, como é que fazia quando não tinha anestesia? Sei lá, cada um segurava um braço e ia lá e cortava a perna da pessoa. Então, assim, umas coisas que a gente não tinha ideia, assim, sabe? Antes da gente ter antibiótico, antes de ter formas de tratar, né? Então, tudo era muito assim, na famosa gambiarra. E bom, foi aí então que eles, né, estavam ali olhando o estômago e tal, não acharam nada. E aí eles descobriram que o pescoço estava totalmente quebrado. Detalhe, tá? O pescoço estava quebrado entre a primeira e a segunda vértebra cervical, ok? Ela tinha uma hemorragia nos ligamentos e a língua estava escurecida e protusa, indicando um possível estrangulamento e talvez um trauma, né, súbito no pescoço, enfim. A fratura era compatível com um impacto muito forte, provocado provavelmente por violência e não com queda ou desmaio. E com esse laudo, gente, o promotor decretou a prisão imediata do Chu. No dia 25 de fevereiro, o Greenbrier Independent, né, aquele jornal, noticiou a autópsia e chamou assim, né, o título da matéria era Suspeita de Crime. Então, basicamente, estava rolando ali uns rumores na comunidade. Gente, imagina, né, um lugar pequeno, tem nada pra fazer. Aí eles tiraram o corpo de uma mulher que já tinha acabado de enterrar. Aí um mês depois vão lá desenterrar. Imagina a quantidade de fofoca, de gente se intrometer. Eu consigo imaginar, entendeu? Porque eu vim do interior, pra quem não sabe, eu sou mineira. Olha, uma fofoca pode muita coisa. E assim, tava rolando muitos rumores de que o Chu tava envolvido na morte, de que tinha sido uma morte suspeita. Então assim, o povo já tinha, né, decidido o que estava acontecendo ali. E aí os oficiais, o Shawver e o McClung, eles acompanharam o Chu até a casa dele, né, para recolher alguns pertences antes de se entregar, antes dele ser preso. E, gente, nesse dia, o Chu tava muito animado. Ele não tava agindo como se 2 policiais estivessem acompanhando ele até a casa pra ele pegar uns pertences e ir pra prisão. Ele tava assim, tipo, meus brothers, assim. Então, ele tava super animado, ele tava contando várias histórias, tipo, de namoradinha que ele teve. Super desrespeitoso, sabe? Super babaca. Ele era um cara que ele era conhecido por ficar se vangloriando, pagando de fodão, de forte. E realmente ele era forte, mas assim, tinha toda essa coisa de que ele ficava se exibindo, sabe? Tipo, que ele era o homem mais forte do não sei o quê. Ele era o homem que me conseguia mais, não sei o quê. Enfim. A gente conhece bem o Tipinho e o Chu era assim. E ele citou inclusive a ex dele, a ex-esposa, que ela teria morrido no inverno bem rigoroso. Então ele fala ali pros policiais que, nossa, tá muito frio, né? Tive uma ex, ela morreu por causa do frio. Enfim, esquisitíssimo. Quando eles chegaram lá na casa do Chu, eles perceberam que a casa estava completamente abandonada. Gente, menos de um mês. Tipo assim, tinha sujeira pra tudo quanto é lado, fezes de rato espalhadas, comida estragada, armários abertos, assim, um completo caos. A casa não parecia em nada com a casa que a Elsa morava, né? Que ela era super impecável, super arrumadinha, limpa. E aí até dizem, né? Porque como eu tô falando aqui, esse roteiro ele foi baseado num livro que investiga muito registros da época. Também conversou muito com muitos parentes, assim. Tanto do Chu quanto da família Rister, né? Que é da Mary Jane, da Elsa. Com outros familiares também ali do condado. Pegou registros históricos, enfim. É um livro bem detalhadinho. E por que eu tô contando isso, na verdade? Porque esse livro ele tem registro, tem fala, tal, não sei o quê. E eu achei interessante, porque é um termo que tá lá nos registros, né? De uma pessoa que tava explicando essa história, né? Quando o jornal vai e tal. Isso também teria sido publicado numa matéria no jornal. Que quando ele chegou na casa, a casa não tinha nenhum sinal feminino. Porque olha a maneira como a época fala, né? Que é uma casa que não tá arrumada, ela não tinha nenhum sinal feminino. Não tinha limpeza, não tinha organização, enfim. Achei interessante esse termo que eles usaram. E o Chu, ele foi incapaz ali de fazer uma limpeza, de fazer uma faxina. Ele simplesmente estava ali vivendo com fezes de rato e ele ainda obrigou os caras a comerem uma comida. Gente, eu jamais comeria uma comida nesse lugar. Imagina o fedor, imagina que nojo. Só que eles, tipo, ele falou de um jeito que os policiais não tiveram coragem de fazer desfeita.
E aí eles comeram um queijo lá que ele ofereceu. Eu, particularmente, não comeria nada deste homem. É isso, então os policiais foram lá, essa sujeirada toda, e aí o Shu foi levado para a cadeia do condado de Green Brier. Essa cadeia, ela ficava localizada em Lewisburg, que é ali a sede judicial da região. Então assim, apesar do crime ter acontecido numa comunidade rural, os procedimentos legais eram realizados ali em Lewisburg. Então a cidade abrigava o tribunal e a pequena prisão do condado. E tinham poucos presos no local, né, e lá ele aguardou o julgamento numa cela simples, vigiado pelas autoridades ali locais, enquanto o caso ganhava, assim, repercussão em todo o estado. E durante esse período, ele demonstrou muita calma, uma certa arrogância, né? Como eu falei, o jeito que ele falava, de se gabar, de se sentir superior. Ele dizia que nada aconteceria com ele, que ele não seria condenado, que ele não tinha feito nada, que não iam descobrir nada. E aí, gente, no meio dessa coisa toda, ele ainda me falou uma parada, ó… Apenas prestem atenção. Um dia ele disse que ele teria 7 esposas. Então assim, cara, você tá na cadeia provavelmente porque você vai ser acusado de ter matado uma esposa. Aí você decide falar que você vai ter 7 esposas? Tipo, como assim, né? Por que você vai precisar de 7 esposas, né? Você vai matar as outras 6? Não sei, acho meio estranho. Achei meio esquisito. E, aliás, esse discurso, né, essa história das 7 esposas, ela é uma parada que ela vai ser citada outras vezes. Eu até trouxe menos aqui, mas ela é muito citada durante essa história. E, inclusive, o livro que eu uso de base para esse episódio, ele se chama The Man Who Wanted 7 Wives, né? Então, assim, um homem que queria 7 esposas. O livro foi escrito pela Kate Letcher Lyle e é de 1986. Então, mais ou menos 90 anos depois, né, do que a história acontece. E cara, enfim, é uma história bem esquisita. Não compra esse cara com esse papinho aí, mas é isso. E aí, com o Shun na cadeia, né, restava o promotor investigar a sua história, né? Ele precisava ali entender o que, né, mais pro passado, de onde que esse forasteiro veio, né? Qual que é a história de vida dele, enfim. Então, aí ele descobriu algumas coisas. Primeiro que ele foi condenado alguns anos antes por furto de cavalo e que ele já tinha tido 2 esposas. Gente, 2 esposas. E as histórias eram bem estranhas, tá? Então agora a gente vai dar uma pausa e voltar 12 anos atrás. Bora lá? Eu vou contar, né, tô voltando aí 12 anos atrás, mas na verdade o que eu tô contando é o que o promotor foi descobrindo, tá? Então, basicamente, na verdade não só, vou ser aqui arrogante, entendeu? Na verdade não é nem o que o promotor descobriu. O promotor descobriu 30% do que eu tô contando aqui. Que é isso aqui, na verdade, é depois que a historiadora pegou e recriou e contou várias coisas. Então, não vou nem dizer que o promotor descobriu tudo isso, mas vamos comigo. 12 anos atrás, mais especificamente no dia 24 de novembro de 1885. Bora. O primeiro casamento do Shu foi com Ellie Sterling Cutlip e aconteceu em 1885. Mas eu vou deixar aqui mais fácil pra gente, o apelido dela era Esty. A Esty tinha 17 anos quando ela se casou com ele e o Shu tinha 24. O Shu não era chamado de Shu aqui, só que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o nome ou os nomes dele, mas pra gente ficar, né, numa página só, pra gente se entender por aqui, eu tô chamando ele de Shu, mas o Shu, lembrando, ele é um apelido que surgiu só lá em Green Brier, quando ele se casou com a Elva. Então não é o nome que ele era chamado aqui. Enfim, então ele se casou com a Esty. Ele tinha 24 anos, a Esty tinha 17. Só que assim, ela era tão pequena, ela era tão mionzinho assim, sabe? Que ela aparentava ter uns 12 anos, assim. O ambiente era meio desconfortável ali do casamento. Tava muito na cara que era um casamento meio arranjado, meio forçado. O reverendo, né, ele notou que o documento estava errado, porque a licença era de Green Brier e não de Pocahontas. E como ele já não estava se sentindo muito confortável com aquele casamento ali, ele estava achando a menina muito um cara de novinha,
ele meteu essa. Ele falou, ai, não, olha só, poxa, esse documento tá errado, não vou conseguir casar. Olha só. Só que aí o Shu convenceu todo mundo do casamento a ir andando até a fronteira de Pocahontas e realizar a cerimônia ali nesse lugar para ser considerado legal, né? E aí o reverendo não curtiu muito não, só que todo mundo meio que topou, então ele se sentiu meio coagido. E o Shu, gente, ele falava muito animado, sabe? Ele chamava atenção. Era aquela coisa assim, ele preenchia o lugar, sabe? E aí tava todo mundo caminhando pela estrada, meio congelados, assim, um puta frio, novembro, era meio de madrugada, assim, meio meia-noite, assim. E o Shu tava sem casaco, ele só tava com um colete simples. E daí a irmã dele, né, disse que ele podia congelar. E daí ele respondeu, bobagem, você sabe que eu vou viver o suficiente pra enterrar 7 esposas. Cara, que comentário merda pra fazer no seu casamento, né? Eu não sei nem por onde começar, sabe? Enfim. O reverendo ouviu aquilo, aí todo mundo riu, tipo assim, ai, olha como ele é esquisitinho, coisa que a gente sabe, né? E aí, no meio do caminho, o reverendo ouviu outra pataquada lá que o Shu falou, que ele tava conversando com o irmão, daí ele disse que ele tinha deixado uma mulher chamada Anne, né, meio que deixou ela pra trás pra poder casar com a Este. Então, assim, esquisitíssimo, né? Aí o reverendo cavou uma brecha ali, ele aproveitou que a Este tava sozinha, e ele chegou e falou assim, seus pais estão vivos? Aí ela achou estranho e tal, falou, tão. E daí, eles sabem do seu casamento? E ela ficou meio em choque, assim, sabe? Ficou meio assustada, meio em choque, não respondeu nada. E logo chegou alguém, enfim, ele não conseguiu conversar mais com ela. Quando eles chegaram na fronteira, o Shu pediu, né, pra começar logo a cerimônia. Ele tava super forçando, sabe, a situação que fosse rápida e tal. E aí, quando chegou na fronteira, o Shu pediu pra começar logo a cerimônia. Ele tava super apressando. E daí o reverendo perguntou se o pai da noiva tava ciente. E daí o Shu… Só que assim, ele perguntou em voz alta, né? E aí o Shu riu, assim, e ele mostrou a galera e falou… Meu, você acha que isso parece aqui um casamento escondido? Olha a quantidade de pessoas. Tipo, tinha umas 10 pessoas, assim. A maioria era da família do Shu, mas tinha alguns vizinhos, algumas coisas. Mas assim, não tinha ninguém da família, nenhum amigo da menina. E de novo, a menina tinha 17 anos, mas aparentava ser muito mais nova. E aí, sem muito o que fazer, né? Mais uma tentativa de parar com aquilo tudo, o reverendo começou a cerimônia. Aí, gente, ele foi fazendo a cerimônia e tal. Aí sabe aquele momento que chega, tipo, se alguém tiver alguma coisa contra… Ele ficou meio parado, assim, esperando, sabe? Tipo assim, gente, não ouviu? Vou repetir, hein, pra vocês aí atrás. Se alguém tiver alguma coisa contra, fale agora. Isso aqui, sabe? Ele ficou dando uma olhadinha. Isso aqui já sou eu inventando, mas enfim. Eu fico imaginando os reverendos desse jeito. Galera, ou você aí atrás, ouviu, hein? Se alguém tiver alguma coisa contra… E ele dava uma olhada e assim… Falei que tinha uma galera lá, né? Vamos lá. Tava a mãe do Shu, a Elisa, uma mulher envelhecida, um corpo maltratado, sabe? Aquela coisa assim, bem de trabalhadora mesmo, de pessoa muito humilde, que não tem nenhum cuidado médico, nem nada. Tava também a irmã do Shu, a Susan. E a Susan, que naquele momento, naquela época, ela já tinha assumido muitas das tarefas domésticas aí da mãe. O marido da Susan, o Samuel, também estava ali do lado dela. E também tinha o John, que era o irmão do Shu. E aí, ao lado dele, do John, tava a irmã Maggie, de 18 anos, a irmã mais nova ali do Shu. E o patriarca da família, um homem barbado que o mundo nem falou o nome, entendeu? A gente não sabe nem o nome do pai deste homem. Era apenas o patriarca da família que ninguém nem sabe o nome. E aí, diante de todas essas pessoas, o reverendo continuou. Se ninguém vai opor a isso, né? Aquela coisa toda. Ele tava desesperado. E aí, gente, do absoluto nada, o reverendo virou e falou assim: se ninguém se opõe a esse casamento, então eu me oponho. E ele complementou: essa moça que você pretende desposar é apenas uma criança e nenhum parente dela tá presente. Já é 1 da manhã, tá todo mundo aqui no meio da estrada do condado. Uma cerimônia é um rito sagrado e deveria, no mínimo, ocorrer em circunstâncias normais. Eu não posso deixar de sentir que há algo errado nesse caso e não irei adiante. Portanto, não haverá casamento enquanto depender de mim.
Ai, gente, sério, eu amo este reverendo. Eu amo. Ele tinha que ter tirado aquela menina dele. Mas, enfim, acho que ele já fez muito pra 1885, porque eu achei meio chocante. Gente, um reverendo preocupado com uma menina menor de idade casar. Eu achei muito legal, de verdade, assim. É horrível, né? Porque é o mínimo, mas assim… Mas eu fiquei feliz, sabe? Senti que ele teve um carinho com ela. Só que, gente, infelizmente, como vocês podem imaginar, não fez muita diferença. No dia seguinte, eles se casaram por meio de um outro reverendo lá. Eles viveram 6 meses na casa dos pais da Este e depois eles se mudaram para uma cabana ali no terreno da família. Até que no dia 22 de fevereiro de 1887, nasceu a filha do casal, Dirta Lucretia Shue. Em um inverno, ele teria engravidado a Anne. Lembra a Anne, aquela moça que ele tinha citado lá pro irmão, que ele tinha largado ela? E aí rolavam uns boatos de que ele batia na esposa. Então, tudo isso acontecendo. Relatos de que ele batia na esposa, na Ashe, né? E esse boato de que ele teria engravidado a Anne. E nessa época, eles tratavam assim, ela foi desonrada. Então, tipo, a Anne tinha sido desonrada por ele. E aí, tava rolando esses murmurinhos, essas situações, né? De que tanto que ele batia na esposa, quanto ele tinha desonrado uma outra mulher. E aí, um dia, uns caras pegaram o Shue, jogaram ele num buraco. Só que nesse dia tava menos 10 graus. Então, assim, foi uma coisa bem violenta, sabe? Eles cataram o Shue e jogaram nesse buraco e, tipo assim, se fode aí, sabe? E aí o Shue conseguiu sair, conseguiu voltar pra casa e ficar bem. Mas, assim, ele se feriu bastante. E ele quis se vingar. E a tentativa dele se vingar se mostrou um fracasso. Bom, no dia seguinte, ele foi até o juiz Scott e ele pediu um mandado contra 4 homens que ele tinha identificado. Na verdade, uns 10 homens tinham pegado ele, né? Chutaram, bateram, enfim. Mas ele meio que não conseguia, né, saber todo mundo que tinha batido nele. Ele identificou ali uns 4. E ele sabia o nome e tal, levou o nome e tudo pro juiz. Só que um deles mudou o local de residência, então ele ficou fora da jurisdição. E, gente, é meio chocante isso, mas só o fato dele ter mudado já fez com que não acontecesse nada com ele, porque o juiz não tinha como fazer, entendeu? E aí, como ele não foi no outro condado prestar queixa do cara, e não teria como ele fazer isso, porque era fora de jurisdição, meio que era isso. Então, assim, existia essa coisa linda aí da lei nessa época que, poxa, não é minha jurisdição, eu não vou resolver. E aí, então, esse cara foi… não aconteceu nada com ele. E aí, os outros 3 chegaram aí a júri, tá? Teve julgamento. Só que uma testemunha disse que eles não tinham pisado lá no terreno, né? E aí chamaram outras testemunhas que corroboraram. Na verdade, que mentiram, né? Porque, de fato, eles tinham ido até a casa do Shue, tinham arrancado ele da frente da casa e jogado nesse buraco. Mas eles conseguiram os amigos que mentissem aí pra eles. Então, os amigos mentiram, o caso foi arquivado, nenhum dos homens foi acusado pela agressão ao Shue. E depois, a própria autora, né, teve contato com alguns deles e eles nunca se arrependeram da agressão que fizeram. Enquanto tudo isso estava acontecendo, né, Shue espancado por vários homens, uma filha nasceu, desonrou a outra, aconteceu um rolê com o Shue que foi o seguinte: ele foi acusado de roubar um cavalo de um homem ali da região. No dia 3 de abril de 1889, ele foi condenado a uma pena de 2 anos. Roubar um cavalo era considerado um crime gravíssimo. E aí foi durante essa prisão dele, por ter roubado um cavalo, que a Este pediu o divórcio. Ela deixou a filha para os pais cuidarem e ela meio que sumiu, assim, foi viver a vida sozinha. E aí, no dia 20 de dezembro de 1890, 4 meses antes de acabar a pena, ele é liberado. E 4 anos depois, ele se casa novamente. Então agora a gente vai para o segundo casamento do Shue. No dia 23 de junho de 1894, o Shue se casa com a Lulu Treat. Ela tinha 24 anos e ele 32. Só que não durou muito tempo, porque poucos meses depois, a Lucy morreu. Lucy é como as pessoas conheciam ela e tal. E, gente, existem várias teorias contraditórias sobre como isso aconteceu, e é óbvio que eu tô trazendo todas. A primeira das teorias é que o Shue estaria fazendo uma obra em casa, no telhado, como que chama? Na chaminé, alguma coisa assim.
e ele pediu um copo d'água. E quando a Lucy trouxe, ele jogou um tijolo na cabeça dela. Ou ele jogou um tijolo na cabeça dela, ou teria caído um tijolo na cabeça dela. E aí ela morreu. E aí, por causa disso, ele foi perseguido por vizinhos que tentaram matá-lo. Porque meio que ninguém acreditou que tinha caído na cabeça dela. Viram que ela estava morta, sei lá, foi meio violento. E aí ele foi perseguido pelos vizinhos. E os vizinhos atiraram numa casa, tipo assim, deram vários tiros. Mas aparentemente pode ser que alguns tenham atingido ele, mas ele conseguiu escapar. E essa versão é da família da Lucy. Foi contada por um sobrinho chamado Jess Stanley. A segunda teoria é que a Lucy teria escorregado no gelo e caído, né? É importante falar que estava ali no inverno, né? Então tinha bastante gelo. Então ela teria escorregado e caído e começado a sangrar. E como ela estava grávida, então aquilo meio que se complicou um pouco. Que a própria irmã do Shu acudiu ela. Só que eles não acharam que era grave, sabe? Eles acharam que era… talvez daqui a pouco passe, alguma coisa assim. Então eles demoraram para pedir ajuda. E aí quando pediram, um médico demorou muito tempo para chegar. E aí quando chegou, ela, né, já estava morta. Então essa história, essa versão, fala meio como uma negligência, né? De não terem se atentado para chamar um médico logo. E essa versão é da família do Shu. Foi contada pela sobrinha Winona Shu McNeil. E dá pra ver, né, gente, que nessa história aqui o culpado não é o Shu. Então, assim, meio conveniente também, né, a família dele contar isso. Bom, a nossa terceira teoria, né, a segunda Greta Morten, na verdade foi um veneno. A Greta é sobrinha neta da Mary Jane. Vou recapitular aqui pra vocês se vocês não lembram, mas a Mary Jane é a nossa mãe aí, que foi até o promotor, pediu pra exumar o corpo e tudo mais. Então a Mary Jane é a mãe da Elsa, né, que é a protagonista dessa história. Na verdade, as duas são protagonistas dessa história. E a Greta é sobrinha neta da Mary Jane. Então, ela disse que a Lucy teria sido envenenada por chá de louro da montanha, que é uma planta venenosa. E, enfim, né, ela é uma fofoca que ela foi contada pela família da Mary Jane, só que ela veio da família da Lucy. Então, assim, foi meio que um intercâmbio aí de fofoca da época. E a quarta teoria é que os dois, né, tanto a Lucy quanto o Shu, estavam colhendo feno normal, assim. Estavam na fazenda deles colhendo feno. E aí o Shu empurrou a Lucy em cima do feno e quebrou o pescoço dela. E essa versão é do Shirley Donnelly, que é um pastor que investigou o caso. Ele era colunista de um jornal e, gente, pra ser sincera, do pouco que eu li, ele parecia ter bastante descompromisso com a realidade. Porque, inclusive, ele traz essas 4 teorias. Então, assim, cada vez ele publicava um artigo falando, morreu disso, morreu daquilo. Sabe, tipo assim, como que você mesmo pode trazer 4 artigos? E assim, não é que ele falava assim, estamos especulando, não. Não, ele trazia como verdade absoluta, sabe? É um pouco, sei lá, um Sônia Abrão da época, mas assim, bem esquisitíssimo. Eu, particularmente, não ponho a minha mão no fogo. Bom, então é isso, gente. Ou ela escorregou no gelo, ou levou uma tijolada, ou foi jogada no feno, ou foi envenenada. São realmente opções muito diferentes, né? A única coisa em comum que a gente tem é que a morte foi muito rápida, né? Então foi pouco tempo depois que eles se casaram. E obviamente que não tem nenhum registro, né, dessa morte. Por isso que a gente também não sabe, porque, né, morreu de veneno, morreu com uma tijolada na cabeça, gente, pelo amor de Deus, só olhar essa certidão de óbito aí, né? O que isso tá dizendo? Tem alguma informação, mas de fato não se tem nada sobre a Lucy. Então, por isso que tudo acabou virando uma grande lenda, né? Só que o que se tem é um registro da época do jornal que de fato foi um inverno bem rigoroso. Na mesma semana que ela morreu, o jornal local descreveu a morte de dezenas de cordeiros por conta da temperatura, que na época era 28 graus abaixo de zero. O condado parou, né? Não teve nenhum tipo de… As vendas, assim, sabe? Não estavam acontecendo. Os moradores começaram a passar fome, porque, assim… Imagina, do nada teve um frio tão grande que não tem ninguém trabalhando e aí você precisa, né, comer o que tem em casa.
Então, diz que os moradores estavam tão famintos que eles desenterraram marmotas que estavam hibernando para poder comer. E aí o próprio jornal compara isso com o inverno de 1850, que aparentemente foi assim, bem desesperador. Inclusive fui pesquisar, tá? Só para lembrar, o momento que a gente tá na história é 1894. Então, o inverno de 1850, né, ele aconteceu 44 anos antes. Obviamente, não tem nenhuma relação. Mas o jornal citou porque foi parecido, no sentido de que tinha sido um inverno muito pesado e tal. E aí eu fui pesquisar sobre isso e esse período é chamado de a Pequena Era Glacial. Me desculpem, gente, eu não tenho nenhum conhecimento para falar sobre isso, então fui pesquisar sobre. Mas esse é um período entre 1550 e 1850, quer dizer, a gente tá falando de um período de 300 anos, em que o mundo esteve sob temperaturas relativamente baixas. Então, de fato, por isso que tinha essa mística, sabe? De poder falar, ai, lembrou muito o inverno de 1850. Então, aparentemente, de fato, a Lucy poderia sim ter morrido também por conta do inverno tá bem rigoroso e tal. Bom, esse era o passado do Shu, né? E na verdade tinha mais. Lembra que eu falei antes que o nome dele era Erasmus Stribling Trout Shu? E que o apelido dele era Shu e tal? Esse não é o nome verdadeiro dele. Durante as buscas de documentos para contar essa história, a autora descobriu umas coisas interessantes. Em alguns documentos, ele assinava como Erastus. Outros, ele assinava como Erasmus. E acham que ele meio que usava isso para poder, tipo assim… primeiro ele casou com um nome, daí depois ele casou com outro, entendeu? Pra, tipo, não ter ligação. Se alguém for procurar, não conseguir encontrar. E aí, quando ele foi preso, lembra? Por conta do cavalo que ele roubou. Aí teve o divórcio, né? E teve a morte suspeita da Lúcia, a segunda esposa dele. Depois disso tudo, ele passou a se referir como Edward. Então, assim, quando ele chegou lá em Greenbrier, ele falou que o nome dele era Edward. Eu trouxe pra você o nome verdadeiro porque ia ser tudo muito confuso, então… esperei pra chegar aqui e contar, mas na verdade, por isso que era difícil encontrar informações antigas, porque ele chegou falando que o nome dele era Edward, mas na verdade era Erasmus. E tem alguns documentos que ele assinava como Erastus, então era tudo muito nebuloso. E ele adotou esse novo nome aí, achando que ia deixar os crimes pra trás, que ninguém ia descobrir. Tá, mas aí o promotor investigou e ele descobriu todas essas histórias sobre o Shu. E pra piorar, o Shu dispensou o próprio advogado, gente. Porque olha só, que escroto. Ele dizia que um negro não tinha como ajudá-lo. Porque o advogado dele era negro, então claramente um racista de merda. Então sozinho agora ele ia precisar reunir testemunhas, álibis e outras evidências, né, da sua inocência. E ele conseguiu um total de 0 pessoas. Então, ótimo trabalho, Shu. Realmente seu advogado não ajudou em nada, né? Porque você tá fazendo um ótimo trabalho em se fuder sozinho. Então, restou ele aguardar o julgamento pelo assassinato da sua esposa. No caso aqui, a gente já tá voltando para Elva. No dia 23 de junho de 1897, começou o julgamento. Enquanto tudo estava quieto e vazio, a sala do tribunal parecia tão fresca quanto uma igreja. Quando chegavam estranhos, os moradores locais os encaravam, meio que se perguntando, será que são parentes do Shu? Sabe, aquela coisa toda. E o júri, que veio do interior… ele foi instruído a julgar pelo comportamento comedido, né? Ou seja, pra não ficar também… aquela coisa sempre do júri, né? Pra você não se atentar ao que foi falado nos jornais, pra você ter ali um olhar só porque tá sendo dito ali no tribunal. E o Shu entra com os ombros bastante tensos, ele é conduzido ali até a mesa. E o oficial de justiça apresenta o juiz Joseph Marcellus McWhorter, e todos se levantam. O juiz tinha uma longa barba branca, tinha quase 70 anos e era calvo. E ele perguntou para a promotoria e para a defesa se eles estavam prontos. E todo mundo falou que estava tudo certo. McClung foi eleito presidente do júri. E segundo consta, as pessoas foram confinadas em custódia, né? Então aquela coisa de, sabe, que o júri não pode sair, que eles têm que estar sempre juntos. Então assim, tinha que ter um policial também que fica ali de escolta, né? Para levar eles todo dia para o tribunal, então aquela coisa toda. O promotor iniciou o julgamento dizendo que o caso era inteiramente circunstancial,
mas que as evidências eram tais como nunca haviam sido apresentadas em qualquer tribunal antes. E quando ele meteu essa, umas pessoas entenderam, ele tá falando do fantasma. Porque todo mundo conhecia, né? O jornal já tinha falado sobre essa história. Que o fantasma da filha apareceu e acusou o próprio, né, genro. Porque, enfim, quem ouviu foi a Mary Jane. E então isso já era um burburinho que tava rolando e a galera tava muito curiosa pra saber como que isso ia aparecer no julgamento. Mas o promotor jamais citou isso nominalmente. Como eu falei, né? Ele era cético, ele dizia que ele não acreditava muito nisso. E ele não queria falar sobre essa parte, assim. Então ele realmente não trouxe essa história. E aí, assim que ele terminou, foi a vez do Hooker, que era o advogado de defesa. Eu não sei dizer se esse advogado de defesa foi o advogado que ele dispensou. E aí ele só apareceu ali porque ele era obrigado, né, no dia. Não obrigado, mas assim, que ele estava cuidando, de certa forma. Ou se era um outro advogado que surgiu. Mas assim, gente, assim então que o promotor terminou, né, o advogado de defesa começou a falar e tudo mais. O Dr. Knapp, né, que inicialmente tinha falado desmaio eterno, né, lembra que ele tinha falado eternal faint, né, como causa ali da morte, ele alterou depois para parto, enfim, ele foi o primeiro a depor. E aí, após a autópsia, ele e os médicos, né, tanto o Rupert quanto o McClung, afirmaram que a Zona, né, a Zona que, falando da Elva, teve o pescoço quebrado e que não havia marcas de suicídio nem sinais de violência auto-infligida. Ou seja, não tinha nada na autópsia que dizia que ela teria infligido a violência nela mesma, né? Que isso era uma das teorias que queriam trazer e que era importante pro Shu, por exemplo, se ele quisesse, sabe, tentar se defender. A gente também teve testemunha do Andy Jones, da criança, coitado, né? Um menino lá de 11 anos, que foi a primeira pessoa a ver o corpo, né? A mãe dele falou, os vizinhos, enfim. E todo mundo falou sobre como o Shu tava agindo estranho no velório. Então, assim, eles não tinham provas diretas, né? Eles focaram nas evidências circunstanciais e nas testemunhas que, juntas ali, foi suficiente para pintar um retrato muito negativo do Shu pro júri. E os jornais contavam que o argumento do fantasma, até então, não estava sendo utilizado no tribunal, né? Então, assim, todos os dias estava assim o jornal, né, lá. Argumento do fantasma, faz 0. Tava lá, eu até imagino, assim, eles na redação, faz 0 dias e o tribunal não cita o fantasma de Greenbrier. E, inclusive, quem traz no julgamento a história do fantasma foi a defesa, numa tentativa de desacreditar a mãe, né, a Mary Jane. Então a defesa chama a Mary Jane para testemunhar, para fazer ela parecer supersticiosa ou instável, só que aconteceu o oposto, gente. E assim, gente, tudo que a Mary Jane tá falando, né, poderia ser tecnicamente inadmissível, porque quando ela fala, eu ouvi dizer, nananã, isso não pode ser contestado no tribunal. Por quê? Porque ela tá falando de uma pessoa que tá morta, né? Então, assim, o promotor poderia, tipo, meio que falar, não, você não pode entrevistar essa testemunha, porque não tem como a gente corroborar isso, porque a pessoa que ia falar sobre isso, né, tá morta. Só que a promotoria percebeu que tava rolando um impacto positivo, porque a Mary Jane, na verdade, estava sendo vista com muita ternura pelo júri, pelas pessoas. Então, assim, eles meio que deixaram rolar. E a Mary Jane, ela afirmou que ela teve visões reais da sua filha, que teria aparecido pra contar, né, que foi morta pelo Shu, como a gente já contou. E apesar do advogado tentar descredibilizá-la, acabou sendo um dos testemunhos mais marcantes do julgamento e, de certa forma, marcou a derrota do Shu. O júri deliberou por apenas 1 hora e 10 minutos e o veredito foi unânime. O júri declarou o Shu culpado por assassinato em 1º grau, com pena de prisão perpétua. A defesa queria um novo julgamento, mas eles acabaram desistindo no dia seguinte. Só que a população de Greenbrier ficou insatisfeita com o veredito. Eles queriam mais, eles queriam vingança, eles queriam a morte do Shu. Então, um grupo de 30 homens armados se reuniram para tirar o Shu à força da prisão e linchar ele, queriam matar ele. Só que aí um dos moradores viu aquilo tudo acontecendo e foi lá correndo e contou pro xerife, né? Porque, gente, imagina a merda que ia dar, né? Porque
não se faz justiça com as próprias mãos. E aí o xerife ficou sabendo, gente, eles cataram o Shu correndo, esconderam ele num milharal. E aí os caras chegaram lá armados e aí não aconteceu nada porque o Shu não tava mais lá. E aí ele foi imediatamente transferido para uma prisão de um condado mais distante ali. No dia 14 de julho, então, de 1897, o Shu entrou novamente nas muralhas de Moundsville, a mesma prisão que ele tinha ficado quando roubou um cavalo 8 anos atrás. E de lá, ele nunca mais saiu. E essa é a história de uma mãe que, acima de tudo, lutou até o último minuto para honrar a memória da sua filha. E essa é a história da Elsa, uma mulher que teve que morrer para finalmente ser ouvida.